Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Hoje aqui pela primeira vez apresentando para vocês o nosso blog. A gente está aqui junto, eu e meu amigo engenheiro Júlio Herbeta. Olá pessoal. É o seguinte, a gente vai mostrar para vocês hoje o que consiste toda essa ideia nossa, por que montamos esse blog, tá? Vamos apresentar para vocês o que funciona da nossa consultoria, né? Como que o Júlio colabora comigo aí nessa consultoria, como que a gente, né? A ideia é trazer vocês para a nossa linguagem, para o que a gente decidiu fazer e mostrar para vocês que o Consultoria em Pleitos é muito mais, ou pelo menos a gente está querendo que ele seja muito mais que só um blog, que ele seja realmente um compartilhamento de informações e uma vivência que a gente quer criar com vocês, ok? Né? Por aí, doutor? Vamos lá. A ideia realmente é essa. Aqui nós estamos pensando no contratante, no contratado, para todos que estão vivendo aí ambientes de contrato onde existe uma série de pontos, de elementos que têm que serem administrados, que às vezes não estão convergentes, estão gerando dificuldades, estão despendendo energia sem chegar no resultado esperado. É a coisa da frustração, porque hoje em dia, quando a gente fala em projeto de engenharia, a gente fala em uma série de atividades que concomitantemente vão funcionar em prol do objetivo comum. Mas não necessariamente, e não é raro, que essas interdisciplinariedades dos assuntos possam gerar divergências e às vezes choques, embates de gestão entre as partes, contratante e contratada. E isso, gente, pode ser não resolvido, mas facilitado com algumas boas práticas de gestão que nós dois temos experiência, já trabalhamos há vários anos, de forma que aquele objetivo seja de fato alcançado e você possa ter o sucesso que você quis no momento que você, né, iniciou qualquer projeto. Então, meu caro amigo Júlio, quando a nossa consultoria começa, quando qualquer consultoria nessa área, nessa expertise que a gente tem, deve começar? A consultoria ela deve começar sempre pela proposta, que é a primeira ação, né, que entra dentro de uma execução de um empreendimento, dentro da execução de um projeto. E nessa fase é necessário avaliar o que está sendo solicitado a ser executado, o que está sendo considerado que vai ser executado. Por exemplo, estou pegando o gancho aqui do meu amigo, escavação em terreno de terceira categoria é algo muito comum, por exemplo. Foi previsto? Tem estudo geológico? Foi orçado? Isso. Outro ponto é a questão da composição do indireto, tempo de permanência do BDI, sim, indireto, certíssimo. Composição do BDI. Então, isso tudo são pontos que são necessária atenção para iniciar a coisa de uma maneira adequada e evitar transtornos ao longo da execução. Uma proposta bem feita, bem redigida e com as previsões necessárias pode salvar a vida, vamos dizer assim, de muitos contratos. As né? delimitações bem feitas e também o foco no que é importante, através de uma curva ABC, onde procura-se identificar quais são os pontos principais, né, e que tem peso relevante em relação à execução para serem tratados da maneira adequada nessa fase. Tive uma lembrança, índices de produtividade foram considerados, foram feitos para você saber quanto você está pagando pela sua mão de obra. Exatamente. E em caso de algum desvio, quanto você vai pagar se aquela sua produtividade cair. Isso. Nisso tudo nós temos aí uma série de situações vividas, exatamente, né? Experiências que estão à disposição para serem compartilhadas. É isso aí. Então, feita a proposta, vem a fase de habilitação, a fase licitatória, empresa batalhou e ganhou o contrato. E agora? É hora de rir ou é hora de chorar? Diria que é hora de trabalhar mais, ótimo, né? Ótimo. Porque agora sim, tudo que foi feito, tudo que foi negociado ganha corpo, ganha vida, vamos dizer. E o que dá vida é o contrato. Esse contrato tem que estar bem redigido, bem esclarecido, ele tem que estar claro. A concatenação de obrigações, responsabilidades, vias formais de comunicação, tem que estar tudo bem direcionado, né, Júlio? Isso. Tem que estar tudo bem colocado, de tal forma que essa documentação, esse corpo documental, ele vai servir para que sua gestão seja eficiente e plena dentro do que você precisa fazer, respeitar, e dentro do que a outra parte também precisa fazer e respeitar. O contrato, seus documentos, os anexos. Proposta técnica, proposta comercial, memorial descritivo, tudo que embasou aquela venda, que agora a gente transforma a venda num contrato. Isso.
Aquilo tem que estar muito claro. E a gente atua muito nisso, né, Júlio? A gente atua muito deixando que tudo fique bem concatenado e bem claro, para que não gere dúvidas na fase posterior, que é de execução. Exatamente. Esse é um ponto importante. Então, depois que sua documentação contratual está ali redigida, está ali preparada, a gente vai para um momento que é um momento extremamente importante, que é a hora da passagem do bastão, como se fosse na maratona, vamos dizer assim, que é a hora que você com seu contratante ou você com seu contratado se reúnem na famosa reunião de kickoff. Júlio. É isso aí. Uma vez assinado o contrato, a próxima ação é a emissão de uma ordem de serviço. A partir da ordem de serviço, as atividades vão estar ali em comum acordo, autorizadas para serem executadas. E a reunião de kickoff, na verdade, é um rito, né? É um momento onde se faz essa transição, uma transição de um momento comercial, de um momento de uma licitação, de um momento de uma negociação, para um momento de execução, para um momento de ação, né? Como você colocou anteriormente. O contrato dá vida ao negócio e a partir do kickoff é o início de vida aí desse novo ciclo dentro do negócio. E é interessante citar que a gente tem muito costume de participar de reuniões dessa natureza, e aquele ponto que a gente sempre comenta que é importantíssimo, que é a hora que você começa de fato a conhecer as pessoas por trás daquilo. Exatamente. Os né? Stakeholders. Exatamente. Os envolvidos. Exatamente. É aquele momento que você faz, abre aspas, amizade ou não, e define sua toada de relacionamento no decorrer daquele contrato, agora com pessoas. Tivemos uma venda que virou um corpo documental que agora já começa a ser representado por gestores, pessoas. Exatamente. É onde cada área que vai estar envolvida na execução é apresentada, né? Vai estar ali... Vai conhecer o planejamento, vai conhecer a produção, qualidade meio ambiente, segurança do trabalho, exatamente. A gestão, né? As interfaces, os canais de comunicação. Exato. Já para quem mandar Isso. notificações, se for o caso, para quem direcionar. Comunicações. Exatamente. E é importante uma consultoria nesse sentido, a gente já trabalhou muito bem dessa forma, por quê? Porque ali a gente consegue adentrar ao processo com as pessoas e direcionar melhor, talvez, num futuro próximo, qualquer discussão ou qualquer divergência de gestão. Sem dúvida, é isso aí. A bola está rolando. Exatamente. Que corta é isso aí. Exatamente. Começou. A bola rolou. Começou. Bola rolando, jogo rolando. E aí, Júlio, sem planejamento, dá para fazer obra? Não dá, né? Sem dúvida, planejamento é uma palavra-chave, né? Em tudo. E a questão é essa. No kickoff, já se define, na maioria das vezes, prazo para entrega de uma série de documentação que vai ser o conjunto de gestão do empreendimento. Né? E sem dúvida, né, uma das primeiras que tem que estar lá entregue e que vai englobar todas as outras entregas é a do planejamento. Sim. Então ali já tem que nascer o cronograma, né? O P0, né? Existe, exatamente, o baseline, né? Já existe toda uma base que está vindo da fase comercial de proposta, que é o que vai ser considerado para o desenvolvimento do planejamento executivo, isso. Né? E a partir daí todo o desenvolvimento dele. Né? As partes vão discutir isso, né? Vão chegar num consenso, vai se chegar num consenso, e a partir daí travar uma linha de base. Né? Essa linha de base vai gerar um cronograma físico, financeiro, as curvas, os histogramas, os avanços, e uma série de parâmetros, índices, que vão ser utilizados para indicar, né? Para projetar, né? E definir como que as coisas vão caminhar e vão avançar. E de extrema importância, por exemplo, igual o Júlio, que é especialista nessa parte de planejamento, ele realmente conhece demais. Eu lembro de você me falando uma vez, Júlio, numa dessas consultorias, que sem histograma não tem como dimensionar nada dentro da obra. Procede isso ainda, Júlio? Sem dúvida. Lá estão os seus recursos. E um empreendimento, uma obra, você não faz sem recursos. É isso aí. Planejamento concluído. Cronograma, histograma, contrato bem redigido, curvas, reunião de kickoff, sucesso, todo mundo se entendendo. Equipe mobilizada. Vamos avançar? Avançar, trabalhar e gerir. Né? Não acompanhar, né, Júlio? A gente costuma dizer que tudo deve ser acompanhado e é o que a gente mais faz. A gente acompanha. Um mínimo desvio, se ele for visto, a gente tem que tentar fazer com que aquele desvio não cause nenhum tipo de estrago. É acompanhamento, é gestão. E é isso que a gente faz, né, Júlio? Sem dúvida. A execução está ligada diretamente com isso, com o entendimento, com o olhar para frente,
com fazer de tudo para evitar que uma obra pare. Porque Exatamente. o maior prejuízo é você ter uma obra paralisada com recurso mobilizado. E ó, a gente tem que lembrar, a gente deve lembrar que às vezes a gente vai falando e a gente não coloca. Tudo que a gente fala, tudo que a gente coloca para vocês, tudo que a gente trabalha se chama com justiça contratual. Isso. O que a gente quer no empreendimento é que ele dê certo e que ele traga para todos os benefícios previstos e que caso qualquer coisa deva ser acompanhada, né, de uma maneira mais rígida pelos moldes do próprio contrato, que se observe a justiça contratual. O compliance. O termo é o compliance. O compliance. Exatamente isso. E para isso o melhor é usar as vias formais que o contrato define. Ele define as formas de registro, Sim, os documentos que vão sim. fazer os registros, os relatórios. Júlio trouxe um conceito importantíssimo dentro do que a gente faz da administração contratual, que são os registros. Registrar, gente, nada mais é do que colocar para o seu contratante ou contratado as situações que estão acontecendo no seu contrato. Você vai criar registros daquilo. A gente gosta muito de trabalhar, né, Júlio? Com todos os registros, os tipos de registro, a gente trabalha, mas qual que a gente costuma falar que é o melhor deles e que é o mais completo? É o RDO, né? O RDO é o carro-chefe dos registros. Exatamente, porque ele é preenchido diariamente na obra, ele tem assinatura direta do seu contratante e ele dá a oportunidade de que aquele desvio, eventual desvio, se acontecer, seja observado e ainda ter tempo de que se resolva aquilo sem dano. E é uma situação boa para ambas as partes. Né? Nós o compliance. Colocamos dentro da visão da execução, agora o contratante também, ele usa esses mesmos meios, né? Sim. Ele tem essas mesmas ferramentas. E o ideal é isso, é ter ali um relacionamento claro entre as partes, com antecedência. Exatamente. Né? Para que as ações sejam possíveis de serem pensadas e que seja possível fazer um replanejamento. Mas o grande detalhe disso tudo que a gente está falando é que para enxergar isso você tem que estar acompanhando de uma maneira eficaz. Isso, sem dúvida. É a gestão. Isso, com a atenção que requer. Né? Porque obra, a gente sabe, é aquele ambiente de muita interface, de muito assunto, de todo mundo, né, buscando fazer as coisas para as situações acontecerem. Exatamente. Mas não pode deixar o contrato de lado. Eu costumo brincar, porque hoje em dia a gente fala de registro e o registro ele pode até trazer uma atmosfera negativa quando a gente coloca no primeiro momento, mas não é. Contrário. Exatamente. Porque hoje em dia, gente, independente de qualquer coisa, antigamente tinha aquela coisa do fio do bigode. Né? Eu combino aqui de boca, a gente resolve. A obra tem muitas interfaces, como o Júlio falou, então a gente precisa gerir, acompanhar e criar registros. Registro é um amigo do contratante e do contratado. É bom para as partes. E só deixando claro também que a gente, dentro dessa visão do compliance, a gente já prestou consultoria tanto para contratantes, né, Júlio? Isso. E tanto para contratado. É a É. justiça contratual, é o compliance. Isso, sem dúvida, é isso aí. Esse é o ponto onde o espírito, nós né? estamos aí prontos a contribuir com todos. É isso aí. Então, a ideia de tudo que foi apresentado aqui é usar todos esses elementos, todas essas ferramentas, esses relatórios, para atingir o objetivo do contrato. Que é o que nossa consultoria sempre quis, sempre quer e sempre vai querer. Exatamente. É que sua obra, que o seu contrato tenha sucesso. Resultado. Resultado. Que se alcance o que foi previsto, Isso. considerando os recursos que foram empregados, considerando os custos, considerando os recebimentos e o resultado e o lucro, que foi projetado para esse empreendimento. Bom, como dissemos, o ambiente de projeto é um ambiente complexo, é um ambiente de riscos, de várias interatividades. Né? E em muitas situações isso pode gerar... um problema. Um problema. Vamos chamar de problema. Pode gerar ali uma divergência entre o que foi orçado, o que foi vendido... E o que está sendo ganho e o que deveria estar sendo ganho. E o que aconteceu. Né? Bom, nessa hora... É o que a gente chama de... É o que comumente vocês já me viram falando muito, né? Eu e o Júlio trabalhamos também muito com isso, é o pleito. Em inglês, o claim. Né? Uma reivindicação. A reivindicação. Que vale lembrar que é prevista em contrato. Exatamente. Prevista na lei de licitações. Prevista na lei de A 8666 traz claramente o conceito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ninguém aqui está querendo causar prejuízo a ninguém. Exatamente. É simplesmente uma situação... Compliance.
na qual aquele contrato ele vai precisar ter um reequilíbrio. Isso. E o reequilíbrio, claro, vai exigir uma série de coisas para ser feito. O pedido de reequilíbrio vai bons registros, uma documentação bem feita para a gente poder consultar histogramas, cronogramas, atenção aos pontos que colocamos anteriormente. Exatamente. Uma vez acontecendo, elas sempre vão ser o fundamento para as reivindicações. E a gente costuma dizer que os bons registros, né, Júlio, são 80% da garantia de sucesso de um pleito. Né? Registros devem ser tratados como ativos. Como ativos da administração de contratos, essa é a palavra. É isso aí. A gente, por mais que a gente não, vamos dizer assim, a gente não quisesse, a gente tem que atuar nessa parte, se isso acontecer. Né? E a gente tem essa expertise, a gente trabalha com isso, né? Trabalha na confecção, na fundamentação, na negociação do pleito. A gente cumpre essa etapa também desde o início, né, do problema até o final do problema, com o reequilíbrio daquele contrato e o retorno da justiça contratual. Exatamente. Senhoras e senhores, então a gente espera, né, Júlio, que vocês tenham entendido como a gente trabalha, como funciona a nossa consultoria, né, onde podemos atuar, como a gente atua, né, sempre como falamos aqui com compliance, com a justiça contratual, o reequilíbrio dos contratos, e que a gente, desde a proposta, a gente já atua, é o que a gente sempre fez. Né, é o que a gente está acostumado a fazer, né, Júlio? Esse ponto é importante, Rafael, porque muitas vezes pode se interpretar que isso é uma coisa para se fazer no fim. Não. Depois que você viu, você está com aquele problema, está com aquele resultado, temos que atuar, vamos buscar uma reivindicação. O problema não é para existir. Exatamente. Que é o que a gente diz. Se ele existiu, nós vamos tentar consertar. Mas é para não existir problema. Exatamente. E tem que ser considerado como num bom planejamento, né, uma possibilidade, e ser sempre tratado desde o seu início. Sim, com bons registros e tudo aquilo que a gente falou. Ou seja, a administração contratual, ela é preventiva, não reativa. Exatamente. E a gente está aí para isso. Se você está passando por qualquer problema desse na sua obra, no seu contrato, conhece alguém que está passando, pode indicar a gente, é um prazer. Tem alguma dúvida, quer que a gente responda alguma coisa, pode mandar e-mail, assine o nosso canal, deixe o seu e-mail aqui no blog, assine o nosso canal no YouTube também. Curte a nossa página no Facebook, toda terça um artigo, toda quinta um vídeo. Estamos à disposição de vocês. Bons registros a todos. Isso. Um abraço. Isso aí é um prazer poder estar colaborando, fazer parte aí desse projeto do Rafael, do Consultoria em Pleitos, que está aí para ajudar, está aí para contribuir. Né? Estamos aí para contribuir. Prazer é todo meu caro, ter a sua colaboração. Vamos lá. Um abraço, gente. Um abraço.